Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do programa Equilíbrio Feminino, um programa dedicado a falar sobre bem-estar, saúde, tudo que envolve o universo feminino. Eu sou a doutora Jaqueline da Mata, sou médica pós-graduada em psiquiatria e hoje nós vamos conversar sobre empreendedorismo feminino, sobre os desafios, que é ser mãe, profissional, carregar esses vários pratinhos. E eu estou aqui com a Débora Ribeiro. E a Débora é jornalista, empreendedora, CEO da agência Bendita Letra, mãe de 3 filhos, amante da vida em movimento, né, Débora? E é prazer ter você aqui comigo. Obrigada, Jaque, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Eu também adorei. E a gente até começar aqui, Débora, é que eu falei aqui que você empreende, é mãe, lidera uma agência de comunicação. E como que é tudo isso? Manejar isso tudo, Débora? Uma loucura, né, Jaque? É uma loucura, assim. Eu falo que não dá para romantizar, né? Eu tava aqui ouvindo você nos bastidores, né? Conversando com a Cauane. E, assim, o tempo inteiro, né? A gente precisa estar buscando, né? Esse assunto que você traz, né? De saúde emocional, saúde mental para a mulher. É muito importante, porque a gente vê uma romantização muito grande hoje, nas redes sociais principalmente, né, dessa vida perfeita, de mostrar que você é uma pessoa de sucesso, bem-sucedida, que você treina, come bem, né, essa rotina maravilhosa. E a gente sabe que no dia a dia não é assim, não existe nada perfeito, né? Não existe uma vida perfeita, uma empresa perfeita, um negócio perfeito, a gente tem que lidar com desafios todos os dias e criar uma resiliência para isso. Sim, porque você tem que estar bem até para cuidar dos seus negócios, né? Para você dar conta de lidar com isso, né? Exatamente. É uma das premissas do Benditas Network, né? Isso. Que é um dos projetos. Eu sou empresária há 15 anos, sou mãe da Malu, do Enzo e da Helena, sou divorciada, né? Sou uma mãe solo hoje dos meus filhos, mas muito feliz. E aí a gente fala muito isso no Benditas, né? Que é um grupo de empresárias, de empreendedoras. Hoje é uma comunidade aí com cerca de 400 mulheres em Minas e também em São Paulo. E a gente fala muito para o CPF e também para o CNPJ, porque antes da gente pensar, né, em nós como empresárias, a gente precisa ter saúde. Porque sem saúde, principalmente sem saúde física e emocional, a gente não dá conta de gerir uma empresa e de enfrentar todos os desafios que surgem, né, diariamente. Sim, sim. E até falando isso, de desafios que surgem, como que foram os desafios quando você começou a empreender, a abrir sua empresa? Você primeiro era jornalista, não é, Débora? Isso mesmo? Eu formei em jornalismo em 2009, depois eu fiz uma especialização em comunicação empresarial e marketing digital, e eu comecei trabalhando em televisão. Então, assim, comecei como CLT, né, entregando currículo, né, e aí trabalhei durante quase 5 anos no grupo do Estado de Minas, de áreas associados. Eu fiquei 1 ano no Estado de Minas, quase 4 anos na TV Alterosa, e aí lá dentro eu comecei a prestar serviço de assessoria de imprensa para alguns clientes, né, como freelancer. Esse trabalho foi crescendo, foi desenvolvendo, né, os clientes começaram a indicar o meu trabalho para outras pessoas, e chegou um tempo que eu tive que optar em sair da televisão e focar na minha empresa, porque eu já ganhava mais por conta própria do que na TV, e na TV, né, eu queria ter mais flexibilidade de horário, porque eu já tinha Malu, que era minha filha mais velha, e eu vi naquilo ali uma oportunidade para poder ter uma rentabilidade melhor, ter mais flexibilidade também de horário, né, abrir um negócio e melhorar a minha renda. E aí eu fui buscar apoio, né, do Sebrae, consultorias, mentorias, porque eu não entendia nada. Como que era abrir uma empresa? Eu sou a única empresária da minha família, a única empreendedora da minha família. Então, eu venho de uma geração que a gente estudava e formava para conseguir emprego, entregar currículo. Trabalhar para os outros, né? Conseguir trabalhar na área que a gente formava. Já era uma vitória, né? Você ter um emprego na área que você estudou. E aí eu tive que buscar muita ajuda. Então, acho que o maior desafio foi aprender a fazer a gestão de uma empresa, organizar uma empresa, saber o que era um organograma, né, criar processos, contratar as pessoas certas, começar a organizar o meu negócio. Então, e aí você já está há quantos anos mesmo, né? São 15 anos. 15 anos da agência Bendita Letra. Exatamente. Nossa, parabéns. A gente comemorou esse ano em abril, 15 anos de agência. Nós estamos no mercado desde 2010. Hoje nós somos uma equipe com cerca de 15 colaboradores e nós fazemos todo o trabalho de marketing digital, assessoria de imprensa, produção de conteúdo completo. Sim, é excelente. Eu super recomendo, que eu sou cliente da Débora, né? Obrigada, já. Um serviço. E como igual você falou isso, e como que você consegue conciliar, porque você também, né, tem a Débora
né, mulher ali, como conciliar isso tudo, Débora? O que você faz, assim, para cuidar da sua saúde emocional, para estar, igual você falou, né, tem que estar o CPF tem que estar bem para o CNPJ estar forte, né? Exatamente. Eu acho que o primeiro passo, já que é autoconhecimento, de verdade, é olhar para dentro, é ter essa coragem, né, de olhar para dentro diariamente. Então, eu também faço terapia, né? Ai, que bom. Quando foi necessário, eu busquei apoio médico também, quando eu senti que eu não estava bem em alguns momentos. Então, acho que é olhar para dentro, entender, né, as nossas vulnerabilidades, né, entender onde que nós somos fortes, né, onde que nós somos mais frágeis. Isso faz parte, né, de qualquer pessoa, né, as habilidades que nós temos, os pontos fortes, né, e os pontos fracos, né, que a gente tem que desenvolver. Mas, assim, é olhar pra gente como um ser humano que vai errar, que vai falhar, mas que vai aprender e que vai corrigir, né? O que a gente não pode é parar e desistir, né? É fazer o nosso, seguir sempre adiante e fazer escolhas, né? Diariamente, isso faz parte do nosso processo, né? Da rotina, mas eu acho que é não romantizar, assim. Tem dias que a gente não vai conseguir entregar 100% naquele dia, então a gente entrega 30%, 40%. Tem dia que os filhos precisam mais, então você precisa rever suas prioridades, né, naquele dia. Tem dia que a gente também, né, precisa se acolher, né, descansar um pouquinho, recarregar as energias para conseguir, né, dar conta disso tudo. Mas eu acho que uma gestão de tempo, né, é fundamental você ter uma boa gestão de tempo para conseguir organizar e planejar. Ter rede de apoio também é muito importante. Então, graças a Deus, eu conto com uma rede de apoio muito legal na minha casa. Ela é rede de apoio paga, minha mãe, né? O pai das crianças também que participa. Então é pedir ajuda. Quando você vê que não tá dando conta, levanta a mão e pede ajuda. Não vai querer ser Mulher Maravilha, não, porque isso não funciona. Não, querer dar conta de tudo sozinha, né, Débora? Não adianta. Tem que dividir, delegar também, né? Sim. Saber delegar, saber falar não também, né? Com certeza. Sem culpa, se priorizar, né, Débora? Eu acho que isso tudo é muito importante. Sim. Então vamos agora para um breve intervalo, voltamos no próximo bloco com mais para a gente conversar até no próximo bloco sobre os desafios da mulher empreendedora, assim, né, como você tem um grupo de network, você deve ver muito ali o que as mulheres empresárias, empreendedoras sofrem, né, e o que é as dificuldades, as maiores dificuldades, né? Com certeza, são muitas. Então, voltamos em breve. Olá, estamos de volta com o programa Equilíbrio Feminino. Hoje eu estou aqui com a jornalista, empresária Débora Ribeiro. E nós estamos conversando sobre os desafios, né, do empreendedorismo feminino, né, sobre conciliar, né, a carreira, trabalho, família, tudo, né, que a mulher precisa, todos os papéis que a gente exerce. E você tem um grupo de network, né, feminino, você até falou, né, que é o Benditas Network. E o que você percebe ali de maior dificuldade entre as mulheres para empreender, né? Ou o medo, quais são os maiores desafios que a mulher enfrenta? Nossa, são muitos desafios, né, Jaque? Porque a mulher, como a gente falou no primeiro bloco, né, ela tem que conciliar vários papéis, né? É a casa, ela ter tempo para ela, né? Para aquelas mulheres que são mães, né? Têm filhos, para aquelas que são casadas, têm um relacionamento. Então, são muitos papéis, né? Que a gente tem na vida. E a gente fica tentando equilibrar esses pratinhos, mas isso não existe, né? Sim. Uma hora tem um pratinho que cai, que quebra, aí a gente vai lá, né? Junta os caquinhos e começa de novo. Então, eu vejo que são muitas dificuldades que essas mulheres passam. A falta de apoio, falta de incentivo. Às vezes, né, dentro da própria casa, da família, ainda não tem alguém ali para incentivar o sonho dela, apoiar o objetivo dela. Falta também uma mudança de mentalidade dessa mulher como empresária, como empreendedora, né? As mulheres não têm uma formação, muitas vezes, sobre gestão, sobre negócios. Então, muita gente começa empreendendo na sua área técnica, igual você, por exemplo, né, que é psiquiatra, e aí você vai fazer faculdade, né, de medicina, depois, né, você se especializou em psiquiatria, e aí no início você não entende que você vai ser uma empresária. Não entendi nada de como liderança, de sei lá, RH, de impostos, de tudo que você precisa saber. Você monta um consultório, você tem que contratar uma secretária, você tem que emitir nota fiscal, você tem que ter uma contabilidade, você precisa fazer um marketing, você precisa captar pacientes. Então, assim, você já começa a ter ali uma rotina mesmo de um negócio. E a gente não forma para isso, né? Eu formei em comunicação, você em medicina. Então, os nossos cursos não preparam a gente para abrir uma empresa. Prepara a gente para poder conseguir um emprego. Para ser empregado. Exatamente. E aí você tem que descobrir esse caminho, né? E é um caminho desafiador. Então, eu vejo que falta essa formação, esse conhecimento para as mulheres, para que elas consigam, né, muitas vezes, sair do operacional do negócio dela
e conseguir chegar na gestão, chegar no estratégico, né? Olhar o negócio de fora, de cima, para pensar em novos produtos, né? Ter ideias, acompanhar o mercado, inovação, o que é tendência, porque o mercado muda o tempo todo, né? A única certeza que nós temos é a mudança. Então, se você não tiver um perfil flexível, se você não estiver atento ao que está acontecendo no mercado, o seu negócio morre, ele fica para trás. Porque uma empresa é um negócio vivo. E a gente tem que adaptar o tempo todo o nosso negócio ao comportamento das pessoas, né? A mudança de mercado, para que o nosso negócio continue ativo. Sim. Então, acho que é bem desafiador e talvez comparado com homens que enfrentam preconceito. Você acha que a mulher no mercado, quando vai empreender, vir empresária, ainda tem esse preconceito? Eu não gosto muito de mimimi, sabe? Desse mimimi assim, mas não tem como a gente, né, fechar os olhos para isso. A mulher tem mais desafios, né? Porque a mulher, por exemplo, quando uma mulher vai fazer uma viagem de trabalho ou negócios e ela é mãe, ninguém pergunta pro pai: cadê seu filho? Com quem que ele vai ficar? Mas agora a mulher... Com quem que você deixou seu filho? Quem tá te ajudando com seu filho, né? Enquanto você tá viajando? A mulher já viaja com culpa, né? Sim. Porque ela deixou o filho em casa para poder ter um compromisso de trabalho fora, ela vai precisar se ausentar alguns dias. O pai, ele simplesmente vai, sabe que a criança está sendo bem cuidada em casa, e ele vai, né, realizar a agenda dele com tranquilidade, sem culpa. Então a mulher, ela carrega, né, muito mais culpa de tudo que ela faz. E são várias, né, já que a gente tem que lidar. Se a mulher é mãe ou se ela decidiu não ser mãe, se ela é casada ou se ela não decidiu não casar, né? Se ela é uma boa profissional ou se ela decidiu focar no cuidado com a casa, com as crianças. Então a mulher o tempo inteiro ela tem que fazer escolhas e ela é julgada por isso o tempo Cobrada, todo. Né? E os homens já não têm, né, esse julgamento, né? Sim, isso é verdade. Como eles vão amadurecendo, né? Eles ficam mais charmosos, né? Mulheres ficam velhas. Então é isso. Ainda tem que cuidar, né? Tem preocupação com a aparência, com a imagem, com a aparência o tempo inteiro, né? Uma cobrança. E você acha que também, mulheres, assim, qual que é a dificuldade na relação com o dinheiro? Com poder até também, que dinheiro é poder, né, Débora? E é fundamental. É fundamental, a gente tem que ter essa mentalidade mesmo de abundância, prosperidade, entender que a gente merece o melhor, né, que a gente não precisa e não deve aceitar pouco. São crenças, né, já que limitam muito. Então a mulher acha que ela não merece, né, que o dinheiro não é pra ela, que ela, a gente tinha antigamente, né, muito aquele pensamento assim de você ter um relacionamento com um homem, né, bem sucedido, para ele poder, né, te proporcionar uma vida, né, mais confortável e tal. E hoje, essa semana mesmo, né, teve uma matéria falando que 52% dos lares no Brasil são chefiados por mulheres. Nossa. As mulheres hoje têm a maior renda dentro de casa, inclusive mulheres que são casadas, têm esposo, e que os homens já estão entendendo que tá tudo bem, que tá ok, né? E ele participa ali de outras formas. Só que é pesado, não é fácil. Porque essa mulher hoje, ela não só ganha mais, mas ela continua cuidando da casa, dos filhos, e ela acaba não tendo tempo para ela, né? Ela perde... ela não consegue, né, dentro disso tudo, abrir um espaço na agenda dela para se cuidar. E fica pesado, né? A mulher tá exausta, né? A gente vive uma exaustão feminina muito grande. Adoecimento, né? Levando adoecimento mental, né? Porque essa sobrecarga, né, de tarefas, de responsabilidades, né? Que acaba recaindo pela mulher. Que não teve essa, tipo assim, né? Ela começou a trabalhar fora, mas não teve a divisão do trabalho dentro de casa, né? Exatamente. Ela ainda fica, né, com a maior parte das tarefas. Então a gente vê, né, casos de burnout, né, mulheres se infartando, né, mais cedo, né, com problemas de saúde, porque realmente uma hora a conta chega. Verdade, Débora. E agora, o que você diria para uma mulher que tem um sonho de empreender, que tá aí, às vezes, assim, tá um ouvinte aqui, mas tá insegura? O que você diria para ela, assim, para começar, Débora? Olha, primeiro, não desista. Se você tem um sonho, objetivo, acredite nele e, assim, e siga o seu caminho. Não escute críticas, né? Porque as pessoas vão te criticar de qualquer forma, se você fizer ou se você não fizer. E busque redes de apoio, né? O Benditas é um espaço desse, né? Não só o Benditas, existem outros grupos também, né? Graças a Deus, tem crescido muitas comunidades. Então, esse ambiente é um ambiente seguro, um ambiente de acolhimento, né? Que você pode ser vulnerável, que você pode expor, né, as suas dificuldades. E lá dentro vão ter profissionais que vão poder te apoiar, né? A gente tem dentro do grupo você que é médica, psicóloga, profissionais de RH, marketing, comunicação, gestão de pessoas, advogadas, enfim, pessoas de várias áreas
que vão apoiar o seu negócio e você também, né? Como pessoa, como mulher, para que você não desista, né? E fique cada vez mais forte para seguir com o seu negócio. E não desista, porque empreender, quando, né, você consegue realizar esse sonho, né, e ele realmente dá certo, a gente tem liberdade financeira, que é muito mais do que uma independência financeira. Porque quando você tem liberdade financeira, você consegue tomar decisões e fazer escolhas na sua vida sem se preocupar, né, se o seu dinheiro vai ser o suficiente ou não, se você depende de alguém para poder conseguir, né, manter sua casa, sua família. Então, ter liberdade financeira é fundamental hoje para qualquer mulher. Sair também, né, Jaque, de relações abusivas. Porque se a pessoa depende financeiramente, às vezes para ela sair de um relacionamento vai ser difícil. Com certeza, né? Ela não consegue, às vezes, pagar para ter uma pessoa em casa ajudando, trabalhando com ela, né? Colocar seu filho, talvez, numa escola melhor. Enfim. Então vamos para agora um breve intervalo, Débora. Já voltamos no próximo bloco para a gente continuar esse bate-papo sobre empreendedorismo feminino. Obrigada. Estamos de volta com o programa Equilíbrio Feminino. Hoje falando sobre empreendedorismo feminino. Estou aqui com a empresária, jornalista Débora Ribeiro. Débora, agora até uma pergunta. O que é sucesso para você hoje? O que você definiria como sucesso? Sucesso para mim hoje é ter tempo de qualidade com os meus filhos. Gente, isso é muito importante, né, Débora? E a gente vai descobrindo isso com a maturidade, né? Para mim, sucesso já foi ser bem-sucedida no trabalho, né? Ter reconhecimento profissional. Graças a Deus eu consegui isso na minha vida, mas hoje para mim sucesso é ter tempo de qualidade, é desacelerar, ter tempo de fazer as coisas que eu gosto, poder viajar, estar com os meus filhos, ficar grudadinha com eles, estar com as pessoas que eu amo. Você tem 3 filhos, né? Você disse, né, Débora? E concilia isso tudo, né? Que eu falei, a agência de comunicação, tem o Benditas Network, que você também, né? O grupo que você lidera, né? Que você organiza. Então, e como é que é essa questão, assim, você falou um pouquinho da maternidade com empreendedorismo, Débora? Sim, na verdade eu comecei a empreender muito por causa da maternidade, né, em função da maternidade, porque quando a minha filha mais velha, que hoje vai fazer 18, ela era pequena, eu estava na televisão e ela tinha 3, 4 anos de idade, ela ficava horário integral na escola, eu trabalhava sábado, domingo, feriado, né, plantão de Natal, Réveillon, era uma loucura. Então, quando eu vi no empreendedorismo uma oportunidade de ter mais tempo com ela, né, ter um tempo mais flexível. Então, assim, é muito difícil para uma mulher que é mãe e trabalha fora, né? Se o seu filho adoece, aí você tem que faltar de trabalho para levar a criança no médico, nem sempre, né, o seu chefe vai entender isso, né? Eu passei por situações bem chatas no trabalho quando isso acontecia. Então, ter o meu próprio negócio, eu conseguia ter essa flexibilidade de horário, né? Organizar o meu tempo e a minha agenda de acordo também, né, com a agenda dela e tal. E aí depois vieram também, né, o Enzo e a Helena. Então o Enzo agora com 9, a Helena fez 4, né, e eu fechei a fábrica. Então hoje, graças a Deus, assim, tudo que eu conquistei na minha vida foi graças ao meu negócio. Eu venho de uma família muito simples, então assim, hoje eu consegui conquistar o meu segundo imóvel, o meu carro, né, eu consigo viajar, né, proporcionar educação, lazer para os meus filhos, graças ao meu negócio. É claro que eu não vou parar, né, ainda tenho muita lenha para queimar, estou chegando aos 40, mas assim, nesse momento eu tenho procurado desacelerar um pouquinho, né, trabalhar de uma forma mais estratégica, com mais inteligência, né, pensando mesmo em ter mais rentabilidade, porém, né, com uma carga horária menos pesada de trabalho, para conseguir ter mais tempo de qualidade, cuidar da minha saúde, cuidar dos meus filhos, que no final é o que importa, né, Jana? Sim, não, isso é verdade. Família é uma prioridade para você, né? É um valor, né, Débora? Dá para ver isso mesmo. E você até falou assim que é muito importante ter uma rede de apoio, né? Para a mulher que vai empreender também isso é importante, né? Um apoio seja até para ela incentivo, né, para ela começar, e apoio prático mesmo, né, que precisa, né? Às vezes alguém para ficar com os filhos, né, Débora? Sem dúvida. Né? Seja um apoio no dia a dia, na rotina, né, com as crianças ali, com a casa, o dia a dia, mas também no negócio, porque quando vem uma pessoa com o olhar de fora, né, no grupo a gente compartilha muito isso, muitas vezes, assim, eu já passei, né, por uma jornada, já vivi experiência no meu negócio, que a outra está começando ainda. Então, quando vem uma pessoa com mais experiência, né, com mais maturidade no negócio e compartilha a sua vivência com a outra, ela já encurta um caminho, sabe? Ela já não precisa mais testar
para ver se vai funcionar, se vai dar certo. Ela já sabe ali o que funciona e já coloca aquilo em prática no negócio dela. Então, assim, é uma rede de apoio fundamental para você ter especialistas, né? Outras visões também para o seu negócio. Eu amo alguém que olha a minha empresa, sabe? Que eu sempre estou trazendo consultorias, pessoas ali para dentro do meu negócio para poder trazer um olhar de fora, avaliar o que é bom, o que está funcionando e o que pode melhorar. Porque quando a gente fica engessado, o seu negócio, ele para, né? Ele para de crescer. Então, é muito importante a gente estar sempre buscando, né? Apoio, né? Consultorias, mentorias, para poder avaliar, né? O que você já fez até aqui e o que você pode fazer daqui para frente. Porque nem sempre o que te trouxe até aqui é o que vai te levar daqui para frente, né? Porque o que deu certo pode ser que não vai dar certo daqui para frente mais. Porque o mercado muda, né? As coisas inovam. A gente está na era agora, né? Da inteligência artificial. Então, muita coisa muda, né? A gente está vendo aí uma crise econômica, né? O mercado, um cenário político, né? Muito complicado. Então, tudo isso interfere também na vida e nos negócios. Sim, então é preciso, para mulher, assim, o nosso ouvinte está começando, às vezes não tem muito dinheiro para investir. O que você falaria para ela primeiro fazer, mas que quer empreender? Porque hoje, eu até, assim, né, falando assim, tem cursos hoje no Sebrae, vários, não tem? Muita coisa online, né, gratuita. Não tem? Com preço acessível hoje na internet, né, curso que você paga R$30 por mês. Eu falo assim, que se você não precisa, acho que o principal já, que é não ficar apegado ao perfeccionismo. Sabe, tem gente que fica fazendo todos os cursos, todas as formações e nunca acha que está preparado para começar algo. Então, assim, começa com o que você tem. Vai comer do mesmo, né? Vai com os recursos que você tem. E você não vai começar, talvez, da melhor maneira possível, mas você vai começar e você vai aprendendo, vai aprimorando, vai melhorando o seu negócio, vai reinvestindo no seu negócio também, vai estruturando para crescer. E geralmente você começa sozinho, né? Empreendedor. Então, você é o que produz, é o que vende, é o marketing, é o que atende, é o que faz o marketing. Então, você vai começar de alguma forma, mas começa. Não desiste, não fique esperando o momento certo para iniciar, porque nunca vai ter o momento certo, né? Cada hora vai surgir um desafio, né? Uma coisa ali que pode talvez impactar, mas você precisa ir. Se você acredita, se você tem aquele sonho, começa com o que você tem hoje. Não espera o momento ideal, porque ele nunca vai existir. Isso mesmo. E uma mensagem, assim, um recado final para... já chegando aqui ao final do programa, para você deixar para essa mulher que, né, nossa ouvinte aqui, qual que seria essa mensagem final, Débora? Eu acho que primeiro você, né, tá ligado ali à sua essência, né? Você entender qual que é a sua essência, né? Você não abrir mão da sua autenticidade, você ser você, né? Seja na vida pessoal, seja nos negócios, porque isso é o que vai te diferenciar e, né, do outro, do mercado. Então, nós somos únicos. Então, não abra mão da sua essência, da sua autenticidade. Isso é o que vai diferenciar você hoje no digital, nas redes sociais, no mercado, porque a gente fica tentando, às vezes, caber em caixinhas, né, Jaque? Sim. A gente não cabe em caixinha nenhuma, né? Cada um tem uma fórmula única, né? Sim. Um formato único. Então, a gente precisa realmente entender quem nós somos, né? Qual que é o nosso propósito, a nossa missão. Cada um veio para esse mundo com um talento único, né? A gente precisa descobrir, né, qual que é o talento de cada um, porque é essa missão que você tem aqui para poder entregar nessa vida. Muito lindo, muito bom, Débora. Muito obrigada por compartilhar aqui todo esse conhecimento, né, que seja toda a sua experiência que você tem. E deixa suas redes sociais para o pessoal acompanhar, tanto, né, do Benditas também Network, que eu recomendo, gente, eu participo e é transformador, divisor de água mesmo. Obrigada, Jaque, mais uma vez pelo convite. Passou muito rápido, né? Foi uma alegria estar aqui com você também, né? E com a sua audiência. Fica aqui o convite, então, para as mulheres conhecerem também o Benditas Network, que é o nosso grupo, a nossa comunidade de mulheres empreendedoras. Assim, é muito fácil participar. Só seguir lá o nosso Instagram, que lá tem as informações. Na bio tem o link, né? Também com as informações do grupo e o meu contato também de WhatsApp, se alguém precisar tirar alguma dúvida, né? Saber mais como que funciona. E também eu vou deixar aqui o @ da Bendita Letra Comunicação Inteligente, que é minha agência de marketing digital, de produção de conteúdo, o @ Agência Bendita Letra. Nós somos uma agência hoje completa, né, 360 graus, e a gente entrega toda a produção de conteúdo, com produção de vídeos, fotografia, conteúdo completo para as redes sociais, e também assessorias de imprensa. E o meu Instagram pessoal é o Deborah
com H no final, ponto letra. Que lá eu compartilho também um pouco, né, sobre negócios, empreendedorismo, né, um pouco da minha rotina também com a minha família, com os meus filhos. Falo de comunicação e de marketing, de tudo que está acontecendo aí no dia a dia. Ai, muito bom. Eu adoro acompanhar, Débora. Obrigada. Ó, vou deixar também o meu arroba para vocês me acompanharem, @DRA Jaqueline da Mata, JAQUE. Me acompanha lá que eu sempre tô falando sobre saúde emocional, porque tem que estar esse emocional, tem que estar forte para empreender, né, Débora? Com certeza. Tem que se cuidar. Então, sempre tô colocando muitas informações, muitas orientações. E foi muito bom ter você aqui comigo. Até o próximo episódio do programa Equilíbrio Feminino. Um grande beijo e excelente semana. Tchau, tchau.